Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa segunda-feira, grade fraca, dia de tirar leite de pedra, mas tem alguns bons jogos, vou ser sincero com vocês, tem jogos aqui interessantes pra gente fazer alguma coisa nessa segunda-feira, por isso que eu trouxe pra vocês. Vamos analisar uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral de diversos jogos. Se vocês gostarem dos meus palpites, só peço aquele like de lei e se inscreva no canal se não for inscrito, faça parte da tropa que forra a maioria dos dias. O bilhete pronto do nosso sabadão bateu, mais um green aí consecutivo para vocês. A gente forrou nesse sábado, a grade foi bem interessante, já vou mostrar o resultado, mas antes roda a vinheta que a gente vai analisar os jogos dessa segunda-feira. Bom pessoal, tá aqui o nosso resultado do sabadão, foram 30 greens em palpites e 9 heads. Tá? Eu vou deixar a planilha com o link na descrição e no comentário fixado para o pessoal que quiser dar uma olhada, mas tá aqui já tudo planilhado, o que deu green e o que deu red para vocês acompanharem sempre com muita transparência. Eu não tô trazendo mais jogo por jogo porque senão o vídeo fica muito longo, então por isso eu vou deixar a planilha com o link na descrição para vocês, fechou tropa? Continuar aí sempre com a transparência que eu sempre tenho com vocês. Era isso, bora lá então analisar os jogos dessa segunda-feira. Bom, minha tropa, separei o jogo da Suécia, não costumo trazer essas competições, mas o pessoal me pediu, então vou trazer aí o primeiro jogo, é entre o Malmo, uma equipe muito forte aí da Suécia contra o Degerfors. Vou falar aqui o brasileiro, tá? Não sou sueco para traduzir aqui, senão ficaria mais ou menos Degerfors, mais ou menos assim, mas eu vou falar para vocês brasileiro, então é Degerfors. Fechou? Esse jogo às 14h10 da tarde, odd 1,20 a favor do Malmo, que é uma equipe muito superior, contra o mod 13 ao Degerfors, que vem lá embaixo na classificação. Se a gente der uma olhada aqui, ó, vamos olhar a tabela. O Malmo vem em segundo, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, é uma equipe muito forte, 23 gols marcados em 10 jogos, tem uma média bem interessante de gols marcados, acima de 2 por jogo, e sofreu menos de 1 gol por jogo, sofreu 9. Tá com 25 pontos, se vencer, ultrapassa aqui o primeiro colocado e vai a 28. Já que o Degerfors vem em 12º, 11 jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 6. Tem um jogo a mais ainda que o Malmo e mesmo assim tá mal, hein? 13 gols marcados apenas em 11 jogos e sofreu 27. Tropa, não tem muito o que fazer. Essa odd é 1,20 aqui para bilhete personalizado é o que eu faria. Vitória seca, talvez eu pegaria alguma coisa em escanteios e cartões, se abrir na Betano ou na Bet365, beleza? Então aqui para bilhete personalizado é a vitória seca, até porque aqui ó, no cabeça a cabeça, o Malmo é uma equipe muito forte, 24 vitórias e um empate, em casa é uma equipe embaçada, então a vitória seca 1,20 acaba compensando pelo desempenho dessa equipe. A maioria dos jogos deu mais de 2,5 quando jogou em casa, vai jogar com uma equipe que sofreu bastante gols fora de casa, ó, 6-1, 6-0, 2-0, 3-1, 1-1, a maioria dos jogos passou de 2,5. Então, para quem quiser pegar uma odd um pouco melhor, mais de 2,5 aí. Mais de 2,5 com uma odd 1,40. É meio que a operação simples. Eu não pego a operação simples com 1,40. Eu gosto de pegar a operação simples acima de 1,55, 1,70, 1,60. Mais ou menos nessa base. Mas é o que tá tendo aqui nesse jogo. Então, mais de 2,5 para vocês com uma odd 1,40. Para quem quiser pegar numa odd melhor. Fechou? No cenário de escanteios, o Malmo tem uma média de 7,4 escanteios e o Degerfors tem uma média de 4,7. Eu vou operar para mais de 7 cantos. A maioria dos jogos do Malmo passa aí de 7 escanteios. Por esse aspecto eu vou para mais de 7. E no cenário de cartões, 1,2 do lado do Malmo contra 1,7 do lado do Degerfors. Eu vou operar para menos 7 cartões. É o que eu faria aqui nesse jogo da Suécia. Bom, minha tropa, vamos lá, esse outro jogo aqui também é um jogo de um time que o pessoal fala, Léo, a pronúncia tá errada. Tem gente que fala que é Hamburgo, tem gente que fala que é hambúrguer, tem gente que fala que é Hamburger, que é o certo no alemão. Se eu fosse alemão eu falaria Hamburger. O Hamburger vai jogar contra o Stuttgart, mas não sou alemão, então eu vou falar aqui a pronúncia do nome. Hambúrguer, tá, pessoal? É hambúrguer, o pessoal fala Hamburgo. Como é que eu vou ler Hamburgo aqui? Me fala aqui onde é que tá o Hamburgo. Não tem, é o hambúrguer ali, tropa, não tem o que fazer. Tá, vambora. O primeiro jogo foi 3-0 aqui pro Stuttgart. O Stuttgart jogou em casa. Agora é o jogo da volta. O Hambúrguer vai jogar em casa contra o Stuttgart, que venceu por 3-0. A cotação 2,88 ao Hambúrguer contra o mod 2,30. Tropa, vocês me fazem rir, cara. Olha, vamos lá. Odd 2,88 a favor do Hambúrguer contra uma odd 2,30 a favor do Stuttgart. Tropa, nesse jogo eu vejo jogo aberto para mais de 1,5 gols, porque a equipe mandante, que é o Hambúrguer aí, precisa vencer.
tá? Precisa buscar o resultado, então vejo um jogo aberto. Acho muito difícil vencer porque o Stuttgart já abriu 3-0 de vantagem. Agora que falando bem sério, as odds até estão equilibradas, porque as duas equipes em questão de gols marcados, elas têm até um certo equilíbrio. Se a gente olhar aqui, ó, no desempenho do mandante em casa, ó, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A maioria dos jogos deu mais de 2,5, então eu vejo jogo para gols. E fora que o Stuttgart vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A maioria dos jogos deu mais de 2,5, mais de 3,5 gols. Então eu vejo jogo para gols aqui nesse cenário. O que eu faria? Mais de 1,5 para bilhete personalizado. Ó, de 1,17 tá bacana, dá para computar alguma coisa com escanteios e cartões. Quem quiser dar uma arriscada um pouco maior, mais de 2,5 com uma odd de 1,57. O primeiro jogo passou de 2,5 e agora a equipe mandante vai precisar abrir mais o jogo ainda para tentar buscar o resultado. Então mais de 2,5 é um cenário que me atrai. Ambas marcam, eu tinha indicado para vocês no primeiro jogo, mas não aconteceu. Talvez nesse aconteça porque a equipe do Hamburger vai jogar em casa. Então pode ser aí que eles marquem, no primeiro jogo não marcaram, ambas marcam aqui, odd de 1,50, a cotação inclusive está mais baixa. Fica a critério de vocês, tá pessoal? Vocês façam aqui o que vocês preferirem. Eu vou contar para vocês o mais de 1,5, com aquela odd para bilhete personalizado 1,17. E para critério aí de operação simples, a gente pode fazer até uma dupla chance a favor do mandante, que vai jogar em casa, precisa do resultado. Então uma dupla chance pode ser que o jogo termine empatado, 1,57 é o que eu faria. É um time que precisa buscar o resultado, por isso que a gente está indo a favor deles com uma odd de 57 para operação simples, fechou? No cenário de escanteios, o Hamburger tem uma média de 5,6 escanteios e o Stuttgart 5,6. Eu vou operar para menos 13 escanteios. E no cenário de cartões, 2,6 cartões do lado do Hamburger contra 2,2 do lado do Stuttgart. Eu vou operar para menos 7 cartões. É o que eu computaria aqui para vocês nesse jogo, fechou? Chega de time aqui com pronúncia difícil para eu falar para vocês. Bora para os próximos. Nosso próximo jogo, tropa, agora sim a gente tá em casa, Campeonato Brasileiro aqui, rodada número 9. O Vasco enfrenta o Flamengo. Esse jogo às 8 horas da noite. A cotação pro Vasco, 3,75. Não vem muito bem o Vasco, tá lá embaixo na tabela. Contra o mod 2 do Flamengo, que vem tendo um equilíbrio melhor aí na competição. Se a gente conferir aqui na classificação, o Flamengo tá em oitavo, 8 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 3. 14 gols marcados em 8 jogos e sofreu 10. Já que o Flamengo está em 19º, 8 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu 4. 8 gols marcados em 8 jogos e sofreu 13. Pode ver que a média de gols marcados do Flamengo é bem superior, 14 contra 8. Então o Vasco marcou mais ou menos 1 gol por jogo. Vamos ver no cabeça a cabeça aqui. O Vasco em casa, tropa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A maioria dos jogos deu poucos gols, deu menos de 3,5. E 2 de 5 passou de mais de 1,5 gols. Já o Flamengo fora vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A maioria dos jogos deu menos de 3,5. É um cenário que talvez eu faria, ainda mais porque é clássico. E uma dupla chance talvez ao Flamengo, porque a maioria dos jogos empatou ou venceu. Só perdeu um aqui fora de casa para o Atlético Paranaense. E como a gente viu, tem um saldo melhor de gols. Então uma dupla chance ao Flamengo talvez eu faria. Se a gente der uma olhada aqui, ó, dupla chance a 1,25. Eu vou computar isso aí para bilhete personalizado para vocês, mas eu também faria o menos de 3,5. O menos de 3,5 eu também faria porque o Flamengo vai jogar fora de casa. Menos de 3,5 a cotação tá 1,30. Tá com uma cotação ainda melhor que a dupla chance. Mas eu vou na dupla chance ao Flamengo, beleza? Já no cenário aí de escanteios, o Vasco tem uma média de 6,5 escanteios e o Flamengo 5,4. Aqui eu vou computar para vocês um cenário para operação simples para mais de 9 escanteios com uma odd de 1,53. Para quem quiser bilhete personalizado, vai para mais de 7 cantos, que aí tem uma margem um pouco maior para erro, fechou? E já no cenário de cartões, o Vasco tem uma média de 2,6 cartões e o Flamengo 2,6 também. Como é clássico, eu vou para mais de 3 cartões. Aqui eu vou fazer mais de 3 cartões na partida. E para finalizar a nossa rodada fraca dessa segunda-feira, trouxe o jogo de Série C. Realmente, tropa, a nossa grade está tão fraca que eu tive que trazer o jogo da Série C. O São Bernardo enfrenta o Figueirense. Esse São Bernardo é o que deu trabalho no Campeonato Paulista pro Palmeiras, pro São Paulo. Então é um time muito forte contra o Figueirense que não vem numa boa fase. Esse jogo é às 8 horas da noite. A cotação pro São Bernardo na 1xBet tá 1,53. Provavelmente abra muito semelhante na Bet365 essa cotação. Contra o mod 6,35 a favor do Figueirense. Tropa, se a gente der uma olhada aqui na classificação, o São Bernardo tá em primeiro. 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Marcou 10 gols, 2 gols por jogo e sofreu 4. Vem com uma race interessante, vai jogar em casa contra um time que tá aqui, ó,
Em 13º, 5 jogos, venceu apenas 2, empatou 1 e perdeu 2. 5 gols marcados apenas em 5 jogos, 1 gol por jogo e sofreu 4. O Figueirense está ferrado porque vai jogar contra o melhor time aqui da Série C até o momento. Se a gente der uma olhada na Race, o São Bernardo em casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Figueirense fora vem mal, vem de 3 derrotas e 2 empates. O que eu faria para vocês? Vitória seca para se trabalhar o São Bernardo, odd 1.53, tá com uma odd interessante. É uma equipe superior, que marcou 2 gols aí por jogo contra uma equipe que não vem bem na competição. Então a gente vai nessa vitória seca aí ao São Bernardo. E para quem quiser se arriscar um pouco para bilhete personalizado, vai para o menos de 3,5. Se a gente der uma olhada aqui o São Bernardo, ó, a maioria dos jogos deu menos de 3,5, o 3 de 5, apenas os últimos 2 passou de 3,5, os outros 3 foi placares magros. O Figueirense fora, a maioria dos jogos deu menos de 3,5, os últimos 4 de 5. Então, por mais que eles apanham por pouco, eles apanham tomando poucos gols. Então, eu faria aí um menos de 3,5 por esse aspecto, tá? Para bilhete personalizado. O menos de 3,5, a cotação 1.17, eu faria esse menos de 3,5. Já no cenário de escanteios, o São Bernardo tem uma média de 4,3 escanteios e o Figueirense 5,3. Eu vou operar para menos 13 escanteios. E no cenário de cartões, 2,9 do lado do São Bernardo contra 2,1 do lado do Figueirense. Aqui eu vou operar para mais de 3 cartões. É o que eu computaria para vocês operarem em pré-live nessa segunda-feira. Grade bem fraca, tá, tropa? Então muita cautela, a gente tá operando em jogos que a gente não costuma operar. Muito cuidado, coloquem pouco capital nessa segunda-feira para vocês preservarem o lucro que vocês fizeram no final de semana, caso vocês tenham forrado, fechou? No bilhete pronto, tropa, como que a gente vai? A gente vai a favor da equipe do Malmo, Malmo vence, mais de 6 escanteios, Flamengo ou empate e mais de 6 escanteios também. Forma um bilhete com odd 1,74. Muita cautela nessa operação aí dessa segunda-feira, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal, é a indicação do bruxo para vocês terem uma boa gestão de banca. Se vocês gostaram dos meus palpites, só fortalecem no like, não esquece, deixa aquele like para me ajudar aí no trampo, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, fechou? Era isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!